entre a vida e a herança. Dizem que quem dorme descansa, mas e quem não acorda? Quem fica preso entre o mundo dos vivos e o silêncio que nenhum médico consegue explicar? Ela está lá, imóvel, respirando, e ao redor dela uma guerra que começou antes mesmo de ela fechar os olhos pela última vez. Eles chamam de família, eu chamo de abutres com sobrenome. Tela preta, o som de um monitor cardíaco, um bip, depois outro. Depois silêncio por 3 segundos. Depois o bip volta. A câmera abre lentamente para um quarto hospitalar particular, luxuoso, mas asséptico. Na cama, uma mulher, cabelos brancos, mãos cruzadas sobre o lençol. Ela poderia estar dormindo, mas não está. Dona Amélia Castanheira, 74 anos, fundadora de um pequeno império têxtil na cidade de Campos do Horizonte, interior de Minas Gerais. Mulher de ferro, construída pela própria mão, viúva há 22 anos, mãe de 3 filhos que nunca souberam o que é lutar por nada. Entrou em coma profundo há 15 anos e 3 meses após sofrer um AVC hemorrágico durante uma reunião de família que deveria ser uma celebração de aniversário. A ironia cruel. O dia em que ela completou 60 anos foi o último dia em que esteve consciente. Ninguém diz isso em voz alta, mas todo mundo sabe. Teresa da Silva Santos, 58 anos. A empregada. Chegou à casa de Dona Amélia aos 18 anos, trazida pela própria mãe, que também havia servido a família. Nunca foi a empregadinha. Foi ao longo de 40 anos a coluna vertebral daquela casa. Cuida de Dona Amélia no hospital com uma dedicação que os médicos não conseguem classificar clinicamente. Eles usam a palavra fenômeno quando acham que ela não está ouvindo. Teresa não tem filhos, não tem marido, tem Dona Amélia e tem uma fé de que a patroa ainda vai voltar. Roberto Castanheira, 52 anos, o filho mais velho, casado pela 3ª vez, endividado pela 2ª. Advogado com registro ativo, mas nenhum caso relevante nos últimos 8 anos. Vive em Belo Horizonte numa casa que é financiada com dinheiro emprestado do espólio materno, algo que ele nunca admite, mas que o contador da família sabe com precisão milimétrica. Quer a herança porque precisa dela. Dorme mal, bebe bem, sorri muito em público e manda mensagens ameaçadoras por aplicativo de madrugada. Márcia Castanheira Drummond, 49 anos, a filha do meio. Casada com Edson Drummond, homem que ela descreve como investidor e que os outros descrevem como ocioso com conta bancária cara. Márcia foi a preferida da mãe, ou ao menos era o que ela acreditava. Descobre ao longo da história que talvez nunca tenha sido. Tem 2 filhos adolescentes que mal conhecem a avó. Visita o hospital uma vez por mês. Tira foto ao lado da mãe inconsciente. Posta nas redes sociais com a legenda "Rezando por você, mamãe". Tem 37 mil seguidores. Todos acreditam nela. Fábio Castanheira, 44 anos, o filho caçula, o favorito oficial. O que a mãe mandou para estudar em São Paulo, depois em Lisboa, depois em Nova York. O que voltou sem diploma e sem plano. Vive no apartamento que a mãe comprou para ele no Leblon, Rio de Janeiro. Está na casa dos 40 e ainda fala "quando eu me encontrar", com a seriedade de quem tem 18 anos. Tem vício em jogo. Não fala disso. O banco fala por ele, nos extratos que chegam toda semana. Dr. Henrique Vasconcelos, 67 anos, médico particular, neurologista de Dona Amélia há 25 anos. Conhece a família, conhece os segredos, conhece também o conteúdo de uma conversa que teve com Amélia 2 dias antes do AVC. Uma conversa que ele nunca revelou a ninguém e que vai mudar tudo quando vier à tona. Advogado Samuel Braga, 61 anos, conhecido dos filhos de Dona Amélia como o Velho Braga. Guarda o testamento, não abre, não fala. Sorri com a paciência de quem sabe que o tempo é o único juiz que não aceita suborno. O quarto que nunca muda. Hospital Santa Luzia, Campos do Horizonte. Terça-feira,
6h47. O corredor do quinto andar cheira a álcool 70 e café esquentado. As luzes de teto piscam levemente. Um defeito elétrico que os funcionários já não percebem mais. No quarto 514, a porta está entreaberta. Dentro, o som do monitor cardíaco cadencia o silêncio como um metrônomo que ninguém pediu para ligar. Teresa entra com uma bacia de água morna. Coloca na bancada ao lado da cama. Pega uma esponja. Começa o banho de leito com a eficiência tranquila de quem faz isso todos os dias há 15 anos. Não porque precisa. A equipe de enfermagem do hospital faz isso. Mas Teresa não confia em ninguém para tocar em Dona Amélia com descuido. Teresa, em voz baixa, quase cantando. Bom dia, Dona Amélia. O sol tá bonito hoje. Fez frio à noite, mas agora tá esquentando. Eu trouxe aquele sabonete de alfazema que a senhora sempre gostava. Lembra que a senhora dizia que lavanda era coisa de enterro e alfazema era coisa de gente viva? Pois é, eu tô usando alfazema. Ela sorri sozinha. Continua o banho. A câmera fecha no rosto de Dona Amélia, imóvel, mas há algo, e aqui o roteiro pede atenção técnica do diretor. Há algo na comissura dos lábios que parece, por um décimo de segundo, se mover. Um microtremor, que pode ser o vento do ventilador, que pode ser outra coisa. Teresa não vê, ou vê e não diz nada. Com ela é difícil saber. Teresa, o Roberto ligou ontem, 3 vezes. Não atendi nenhuma. Sei o que ele quer. Sempre quer a mesma coisa. Dinheiro que não é dele ainda. Mas ele não entende que ainda não é. Nunca entendeu nada que não fosse conveniente para ele. Ela enxuga o braço da patroa com uma toalha branca. Dobra com cuidado. Recoloca no lugar. Tudo tem um lugar. Tudo tem um ritual. A senhora não precisa se preocupar. Eu tô aqui. Eu sempre vou estar aqui. Escritório de Roberto Castanheira, Belo Horizonte. Mesmo dia, 9h12. O escritório parece mais uma cenografia do que um espaço de trabalho real. Diplomas na parede que ninguém olha de perto. Uma estante de livros jurídicos com capas perfeitas. Nenhum com a lombada quebrada de tanto uso. Roberto está ao telefone. Está nervoso, mas usa a voz de quem não está. Roberto, ao telefone. Braga, eu não tô pedindo para você abrir o testamento. Tô pedindo que você me diga se tem alguma atualização. Se ela mudou alguma coisa, se tem algum codicilo. Isso é informação que eu tenho direito como herdeiro legítimo. Ele ouve. Aperta a mandíbula. Roberto. Que sigilo, Samuel. Ela tá em coma há 15 anos. Que sigilo ela tem a guardar? A resposta do outro lado parece longa e firme. Roberto. Após a pausa, voz mais controlada, mais fria. Tudo bem. Me avise quando houver qualquer movimentação, qualquer coisa. E Samuel, não precisa me avisar só a mim, não. Avisa a Márcia e o Fábio também. Quero que a gente esteja na mesma página. Ele desliga. Fica olhando para a janela. Depois pega o celular. Abre o aplicativo do banco. Olha os números. Fecha o aplicativo. Respira fundo. Roberto, para si mesmo, 15 anos. Como uma pessoa fica 15 anos assim? Mas a pergunta não tem compaixão. Tem frustração. Tem impaciência. Tem um contador regressivo que só ele escuta. Instagram de Márcia Castanheira Drummond. Tela do celular. A câmera mostra a tela do celular de Márcia. Ela está no hospital. Quarto 514. Ao fundo, a cama de Dona Amélia. Márcia está se posicionando para a selfie. Ajusta o ângulo. Testa 2 filtros. Escolhe o que deixa a luz mais natural. Publica. Legenda digitada em tempo real. Visitando a minha fortaleza. 15 anos e o coração ainda bate. Isso é amor que a ciência não explica. Mamãe, você é a razão de tudo. Família, fé, amor, esperança, guerreira. Ela olha os primeiros likes chegando. Sorri. Guarda o celular. Levanta. Vai até a cama. Olha para a mãe por uns 4 segundos. Depois, chama a enfermeira no corredor para perguntar sobre o relatório médico mais recente. Márcia, para a enfermeira em voz baixa.
Qualquer mudança no quadro, eu preciso saber imediatamente. Sou filha, tenho esse direito. Enfermeira, com neutralidade profissional. A senhora pode deixar seu contato com a coordenação. O protocolo é... Márcia. O protocolo é que eu sou filha, meu número já está no cadastro, certifique que está atualizado. Ela vira, caminha de volta para o quarto, para na porta. Olha para Teresa, que está arrumando o travesseiro de Dona Amélia. Márcia, com um sorriso que não chega aos olhos. Teresa, como você está? Teresa, sem parar o que está fazendo. Bem, Dona Márcia, a Dona Amélia passou uma noite boa. Márcia, você ainda vem todos os dias? Teresa, todos os dias. Silêncio. Márcia olha para Teresa com uma expressão que é difícil de classificar. Não é gratidão, não é desconforto, é algo entre os dois. Uma pergunta que ela não faz. Márcia, muito bem, me avisa se precisar de alguma coisa. Ela sai. Teresa olha para a porta. Depois volta os olhos para Dona Amélia. Teresa, sussurrando. A filha veio, Dona Amélia. Ficou uns 20 minutos. Tirou foto. O monitor cardíaco, um bip, depois outro. A câmera fecha no rosto de Dona Amélia. Aquele micro tremor de novo. Na comissura dos lábios, ou nos olhos, difícil dizer. Voz em off. Existe uma pergunta que nenhum deles faz em voz alta. Uma pergunta que fica presa na garganta como osso de frango. Pequena demais para engolir, grande demais para cuspir. E a pergunta é, e se ela estiver ouvindo? E se lá no fundo daquele silêncio que os médicos chamam de coma, Dona Amélia Castanheira ainda estiver acordada? Não o corpo, a alma. O que ela estaria pensando sobre cada um deles? O que ela já decidiu? Os filhos e seus demônios. Apartamento de Fábio Castanheira. Rio de Janeiro, Leblon. Quarta-feira, 14h30. O apartamento tem vista para o mar e cheiro de descuido. Há copos em cima da mesa de centro. Uma pilha de correspondências não abertas. O computador aberto numa aba de cassino online. O site está pausado numa mesa de pôquer virtual. Fábio está deitado no sofá com os olhos fechados, mas não está dormindo. Está calculando. O celular toca. Ele olha a tela. Roberto. Atende com o cansaço de quem sabia que era uma questão de tempo. Fábio, atendendo. Oi, Roberto. Roberto. Ao telefone, voz rápida. Você leu o que eu te mandei? Fábio. Li. Roberto. E? Fábio. E o quê? O Braga não vai abrir o testamento enquanto ela estiver viva. Isso você já sabe. Roberto. Ela não está viva, Fábio. Ela está vegetando. Existe diferença legal entre... Fábio, interrompendo com raiva contida. Ela está respirando, Roberto. Enquanto ela estiver respirando, ela está viva. E eu não vou entrar nessa de curatela de novo. Já tentamos isso. O juiz negou. Roberto, por que você não apoiou? Se os 3 filhos tivessem ido juntos... Fábio, os 3 filhos, você quer dizer você e mais 2 votos a favor do seu plano. Silêncio tenso. Roberto, mudando o tom, mais suave, mais perigoso. Fábio, quanto você deve? Pausa longa. Fábio, isso não tem nada a ver com... Roberto, tem tudo a ver. Eu sei quanto você deve. Sei de onde vem e sei que você precisa desse dinheiro tanto quanto eu. A diferença é que eu não finjo que não preciso. Fábio se levanta do sofá. Vai até a janela. Olha para o mar. O mar não tem resposta. Fábio, muito baixo. O que você quer, Roberto? Roberto, quero que você venha para Campos do Horizonte no fim de semana. Quero que a gente converse, os 3, sem advogado, sem médico, sem aquela empregada intrometida do lado. Fábio, Teresa. Roberto, o quê? Fábio, o nome dela é Teresa. Ela tem nome. Roberto não responde. O silêncio é a resposta. Roberto, após a pausa. Fim de semana, você vem? Fábio olha para o computador. A tela do cassino. Os números que não fecham. O mar que não responde. Fábio, eu vou. Hospital Santa Luzia. Quarto 514. Quinta-feira,
7h20. Teresa está lendo em voz alta para Dona Amélia. Um livro velho, de capa surrada, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Uma das páginas está marcada com um bilhete de ônibus antigo. Teresa, lendo. Fui ao seminário, fiz teologia, mas meu coração estava naqueles olhos de ressaca. Ela para, ri sozinha. Teresa, a senhora sempre dizia que Capitu era inocente, que era Dom Casmurro o problema, que homem ciumento inventa traição onde não tem. Eu concordava, ainda concordo. Ela fecha o livro. Olha para Dona Amélia. Teresa, Dr. Henrique veio ontem quando a senhora estava dormindo. Bem, estava como sempre, né? Ficou um tempo olhando os exames. Não disse nada para mim, mas eu vi a cara dele. Aquela cara que médico faz quando está pensando mais do que está falando. Ela se levanta, vai até a janela. Olha para o jardim do hospital. Teresa, sabe, Dona Amélia, eu tenho um sonho que se repete. A senhora sabe que eu não sou de sonho. Nunca fui. Mas esse sonho, ele volta toda semana. A senhora está na varanda da casa antiga. Aquela casa da Rua das Acácias que foi vendida quando o senhor Castanheira morreu. A senhora está lá, sentada na cadeira de vime, tomando café, e me chama, fala assim, Teresa, traz mais açúcar. Simples assim, só isso. E quando eu acordo, fico com uma certeza. Não sei de quê, mas uma certeza. Ela vira para Dona Amélia. E então, e aqui o diretor precisa capturar isso com a lente mais sensível disponível. A mão de Dona Amélia. O indicador. Move-se, não muito. 1 milímetro, talvez 2. Teresa está de costas, não vê? A câmera vê. O monitor cardíaco. 1 bip, 2, 3. Em ritmo um pouco mais acelerado, depois volta ao normal. Teresa se vira, olha para a mão da patroa, tudo imóvel. Ela franze o senho, olha para o monitor, normal. Teresa, muito baixo, quase para si mesma. Boa. Consultório do Dr. Henrique Vasconcelos. Campos do Horizonte, quinta-feira. 16 horas. O consultório é antigo, madeira escura. Diplomas dos anos 80. Uma fotografia na mesa. O médico mais jovem, ao lado de uma mulher que é inegavelmente Dona Amélia, 20 anos atrás, numa festa qualquer. Ambos sorrindo. Henrique está sentado à mesa. Na frente dele, Roberto. Márcia. Fábio ainda não chegou. Roberto. Direto. Queremos saber o que os exames mais recentes mostram. Henrique. Pausado, escolhendo cada palavra. Os exames mostram o que mostram há 15 anos. Dona Amélia apresenta atividade cerebral mínima, mas consistente. O estado vegetativo persistente. Márcia. Persistente, mas não permanente. Henrique, olhando para ela. Essa distinção é tecnicamente correta, Márcia. Mas após 15 anos... Roberto. Após 15 anos o que, doutor? O que você não está dizendo? Henrique olha para eles. Primeiro para Roberto, depois para Márcia. Parece calcular algo. Henrique, há algo que eu deveria ter dito antes. Não disse porque não era o momento, e também porque me foi pedido que não dissesse. Do silêncio absoluto. Roberto se inclina para a frente. Roberto, o que foi pedido? Henrique, 2 dias antes do AVC, Dona Amélia veio ao meu consultório, sem avisar, sem agendamento. Entrou, sentou e disse que queria conversar. Falamos por quase 2 horas. Márcia, a voz levemente trêmula. Sobre o quê? Henrique, longa pausa. Sobre vocês, sobre a família, sobre o que ela chamou de a minha maior decepção e a minha maior esperança. Foram as palavras dela. E pediu que eu guardasse o que foi dito até que houvesse razão para falar. Roberto, tenso. E agora há razão? Henrique, agora há. Porque nos últimos exames de imagem identificamos algo, uma mudança nos padrões de atividade do lobo frontal. Pequena, mas diferente do que tínhamos antes. Silêncio. O tipo de silêncio que muda a temperatura da sala.
Márcia, sussurrando. O que isso significa, Henrique? Com a gravidade de quem sabe que o que vai dizer vai mudar tudo. Significa que, na minha opinião clínica, baseada em 30 anos de neurologia, Dona Amélia pode estar mais presente do que imaginamos. Voz em off. E ali, no consultório de um médico velho que carregava segredos por 15 anos, o chão escorregou embaixo de 3 pessoas que tinham certeza de que sabiam onde estavam pisando. Mais presente, 2 palavras, que podem significar esperança, ou podem significar julgamento, depende de quem você é, depende do que você disse ao lado daquela cama quando achava que ninguém estava ouvindo. O que se diz ao lado de uma cama? Hospital Santa Luzia. Quarto 514, sexta-feira, 11 horas. Roberto está sentado ao lado da cama da mãe, sozinho. Teresa foi ao corredor buscar água. Esta é uma das poucas vezes em que ele está sozinho com ela. Ele sabe disso. Aproveitou. Ele olha para a mãe, cruza os braços, descruza. Se inclina para frente, cotovelos nos joelhos. Roberto, voz baixa, tensa. Mãe, eu sei que você não pode me ouvir. Os médicos dizem que não dá para saber, mas eu tô falando mesmo assim porque eu preciso falar. Pausa. Roberto, eu sei que você sempre me achou o mais parecido com o pai. E você não dizia isso como elogio, né? Eu sei. O pai tinha os mesmos problemas que eu. Ambição demais, paciência de menos. Mas, mãe, eu construí uma vida. Tentei. 3 casamentos. 2 que não funcionaram porque eu trabalhava demais, 1 que não funcionou porque eu não trabalhava, 3 filhos que mal me ligam, um escritório que mal paga o aluguel. Ele esfrega o rosto com as 2 mãos. Roberto, eu precisava desse dinheiro faz tempo, mãe. Não porque sou ganancioso, é porque eu errei muito, e não consigo consertar sem uma base. E a base sempre foi você. Sempre foi essa família. E agora você está aqui. E eu não sei o que você decidiu. E o Braga não me conta nada. E eu fico pensando... Ele para. Olha para ela. Para os olhos fechados da mãe. Roberto, muito baixo. Fico pensando se você me perdoou. Por aquela noite. Por o que eu disse. Na festa. Antes de você cair. O monitor cardíaco. Um bip. 2, 3. Um pouco mais rápido. Roberto olha para o monitor, olha para a mãe. A expressão dele muda. Por um segundo, há medo nele. Medo de verdade. Teresa entra com a água. Roberto se levanta abruptamente. Arruma a gravata que não precisava ser arrumada. Roberto, para Teresa seco. Precisa de alguma coisa? Posso mandar comprar. Teresa, sem olhá-lo. Não precisa, obrigada, doutor Roberto. Ele sai. Teresa fica parada por um momento. Olha para o monitor. Olha para a Dona Amélia. Teresa, suavemente. Ele foi, Dona Amélia. Pode descansar. Hospital Santa Luzia. Quarto 514. Sexta-feira, 15h30. Márcia entra. Está diferente. Sem a câmera do celular, sem o sorriso de rede social. Está com o rosto lavado e uma expressão que talvez seja a mais honesta que já apareceu nela em anos. Ela senta, olha para a mãe, não tira foto. Márcia, depois de um longo silêncio. Mãe, eu nunca te contei uma coisa, porque era mais fácil não contar, mais fácil fingir que não aconteceu. Ela olha para as mãos. Márcia, naquele dia, na festa do seu aniversário. Você lembra... Ou você lembrava, quando ainda lembrava, que a gente brigou? No corredor, longe dos outros. Você disse que eu estava sendo falsa, que você me via sorrir para as câmeras e que você nunca me tinha visto sorrir assim para você. De verdade, sem câmera. Ela para, engole seco. Márcia. E eu disse que você era amarga, que você nunca foi carinhosa com ninguém, que o único motivo de todo mundo estar ali era por obrigação ou por herança. Eu disse isso para você, mãe, no seu aniversário de 60 anos, e você ficou me olhando com aquela cara que você fazia quando estava magoada de verdade, não brava, magoada. Ela se levanta, anda até a janela, fala de costas.
Márcia. E 1 hora depois você caiu. Você estava falando com o doutor Henrique quando caiu. E eu pensei por anos que foi culpa minha. Que o estresse que eu causei, que a briga, ela se vira. Tem lágrimas. Poucas. Contidas. As lágrimas de quem não costuma chorar. Márcia, o Edson diz que é bobagem, que AVC tem causa médica, não emocional, que eu não devia me culpar, mas eu me culpo, mãe. Todo dia, por baixo das fotos e dos hashtags e das visitas mensais, eu me culpo. O monitor cardíaco estável, calmo, Teresa está do lado de fora, no corredor. Ouviu? Não sabemos. A câmera não mostra. Márcia, sussurrando. Se você puder ouvir, eu precisava dizer isso. Hospital Santa Luzia, quarto 514, sexta-feira, 19 horas. Fábio chegou. É o último a visitar no dia. O corredor está quieto, a visitação perto do fim. Uma enfermeira passa, acena com a cabeça. Ele entra. Teresa está lá, claro, está tricotando num canto, um cachecol cor de terracota que parece não ter fim. Fábio, para Teresa, genuinamente, Teresa, quanto tempo? Teresa, levantando os olhos do tricô, com o primeiro sorriso caloroso que vemos no roteiro. Fábio, você engordou um pouco. Bem, você era muito magro. Fábio, rindo levemente. Você sempre foi a única pessoa que me dizia isso como elogio. Ele se aproxima da cama da mãe, fica parado por um longo momento. Mais do que Roberto, mais do que Márcia. Ele simplesmente fica ali. Fábio, sem se sentar, falando de pé, olhando para a mãe. Você é a única pessoa do mundo que ainda me olha sem julgamento. Pausa. Fábio. Bem, você não olha, mas você sabe o que eu quero dizer. Ele senta. Afasta a cadeira perto de Teresa, perto da cama. Fábio, para Teresa. Como ela tá de verdade? Teresa, parando o tricô, séria. O doutor Henrique diz que tem uma mudança nos exames. Não sei explicar em termos médicos, mas ele disse que é diferente do que era antes. Fábio, processando. Diferente. Bom? Teresa. Diferente, diferente. Ele não quis dizer mais do que isso. Fábio olha para a mãe, estende a mão, segura a mão dela, delicadamente. Fábio, muito baixo, como se estivesse contando um segredo. Mãe, eu devia 280 mil reais há 2 meses. Já devia mais antes. Consegui pagar uma parte. Mas tá feio. Eu sei que você saberia o que fazer. Você sempre soube. Você construiu tudo do zero e eu tô tentando reconstruir do sub-zero. Pequena risada triste. Fábio, eu não venho aqui por herança, mãe. Eu queria que você soubesse disso. O Roberto e a Márcia, eu não sei o que se passa na cabeça deles. Mas eu venho porque fico com saudade. Saudade de como você falava comigo. Você era a única pessoa que me xingava e que eu não ficava bravo. Porque você me xingava com amor. O monitor cardíaco. Normal. Estável. E então, e o diretor deve estar preparado para este momento, a mão de Dona Amélia, o indicador, se move. Desta vez claramente. Desta vez mais do que 1 milímetro. 2. 3. É um movimento pequeno, mas inequívoco. O dedo indicador da mão direita se dobra levemente ao redor do polegar de Fábio. Fábio congela. Olha para a mão. Olha para o rosto da mãe. O rosto imóvel, os olhos fechados, mas a mão se mexeu. Fábio, em pânico controlado. Teresa. Olhando-se. O quê? Fábio. A mão dela se mexeu. Teresa se levanta, rápido, mas sem correr. Coloca a mão sobre a de Dona Amélia. Teresa, com calma que deve ter levado anos para construir. Já aconteceu antes, às vezes. Fábio, olhando para ela incrédulo. E você não disse nada para ninguém? Teresa, olhando para ele com uma expressão que é impossível decifrar completamente. Disse para o doutor Henrique. Ele está ciente. Fábio olha para a mão da mãe, ainda segura. O dedo voltou ao lugar, mas aconteceu. Ele viu. O monitor cardíaco, um bip, 2, ritmo um pouco acima do normal. Depois, normaliza. Voz em off, o mais forte até agora. E se Dona Amélia estiver ouvindo tudo?
E se por trás daqueles olhos fechados, por trás daquela imobilidade que os médicos classificaram e reclassificaram durante 15 anos, existir uma mulher completamente acordada, completamente consciente, uma mulher que ouviu cada palavra, cada confissão, cada plano, cada mentira e cada verdade. O que uma pessoa faz com 15 anos de silêncio forçado e memória perfeita? O que ela decide? E quem ela decide punir? E quem ela decide salvar? O testamento que ninguém viu. Escritório do advogado Samuel Braga. Campos do Horizonte. Sábado, 10 horas. O escritório tem algo de catedral secular. Tetos altos, móveis pesados, o cheiro específico de papel antigo e decisões importantes. Samuel Braga é um homem que faz o silêncio parecer eloquente. Ele tem 71 anos, mas carrega o peso de uma pessoa que viveu 100. Ele está sozinho. Na mesa, um envelope lacrado, grosso, amarelo de velhice nas bordas. Escrito à mão na frente, a ser aberto somente nas condições acordadas. ACC, Amélia Castanheira. As iniciais dela. Ele olha para o envelope. Toma um gole de chá que já esfriou. Olha novamente. O telefone toca. Ele olha a tela. É o Dr. Henrique Braga. Atendendo. Henrique. Dr. Henrique. Ao telefone. Samuel, os resultados de ontem. Você precisa saber. Braga. Eu já sei. Recebi a cópia dos exames de imagem esta manhã. Doutor. Henrique. E... Braga. Olhando para o envelope. E acho que está na hora de reler as instruções dela. Do início. Pausa do outro lado da linha. Doutor Henrique, você acha que chegou a hora? Braga. Não sei se chegou a hora de qualquer coisa, Henrique, mas acho que chegou a hora de parar de fingir que não chegou. Flashback. Casa da família Castanheira, Campos do Horizonte, 18 anos atrás. Dona Amélia, mais jovem, mais erguida, os cabelos ainda com algo de preto misturado ao branco, está na cozinha. É noite. A casa está quieta. Teresa está lavando louça. As duas em silêncio que é confortável. O silêncio de duas pessoas que não precisam preencher o espaço com palavras. Amélia, quebrando o silêncio de repente. Teresa, Dona Amélia, Amélia. Se algum dia eu não puder mais cuidar das coisas, das minhas coisas, você cuida. Teresa, parando de lavar, olhando para ela. O que a senhora está falando, cuida como? Amélia, com a objetividade de quem já decidiu. De mim, da casa, das coisas que importam. Os filhos vão cuidar dos filhos. Sempre foi assim. Mas as coisas que importam de verdade, você sabe quais são. Teresa, cautelosa. Dona Amélia, eu não sei se... Amélia, com um olhar que corta. Você sabe sim. Você sempre soube. Você foi a única aqui dentro que sempre soube. Teresa a olha por um longo momento. Depois volta a lavar a louça, mas sua postura mudou levemente. Algo foi dito. Algo foi aceito. A cena dissolve. Voltamos ao presente. Hospital Santa Luzia. Quarto, 514, sábado, 13 horas. Os três filhos estão juntos no quarto pela primeira vez no roteiro. É um momento raro e tenso. Roberto está de pé perto da janela. Márcia sentada numa cadeira puxada para perto da cama. Fábio, encostado na parede, de braços cruzados. Teresa está no corredor, mas a porta está aberta. Roberto, em voz baixa, mas clara. O Braga quer nos reunir, na segunda, no escritório dele. Márcia, olhando para ele. Por que agora? Roberto, pelos exames, a mudança nos exames. Fábio, sem se mover da parede. O que você acha que vai acontecer, Roberto? Com uma certeza fabricada. Acho que o Braga vai nos explicar os próximos passos. O processo de curatela. A gestão dos bens enquanto ela. Fábio. Enquanto ela o quê, Roberto? Silêncio. Márcia. Fábio, se afastando da parede mais agitado. Não, eu quero que ele termine a frase. Enquanto ela o quê? Enquanto ela não pode se defender? Enquanto ela não pode nos olhar nos olhos e dizer o que pensa? É isso? Roberto, tenso.
Eu não estou dizendo... Fábio, você estava dizendo exatamente isso. Você liga 3 vezes por semana pro Braga. A Márcia posta foto da mãe como se fosse publicidade de si mesma. E eu... Ele para, respira. Fábio, e eu devia 280 mil reais. E vim aqui de ônibus porque não tinha dinheiro para passagem de avião. Nenhum de nós é santo, Roberto. Mas pelo menos eu não finjo que sou. Silêncio pesado. Dona Amélia na cama. Imóvel. O monitor. Um bip. 2. E então, a câmera está na altura da cama. A mão de Dona Amélia. Os 5 dedos. Abertura lenta. 1 centímetro. 2. A palma abre levemente, como uma flor que não sabe que está florescendo. Ninguém vê. A câmera vê. No corredor, Teresa ouviu a discussão. Fecha os olhos por um segundo, abre, continua no lugar, não entra. Mas seus lábios se movem brevemente, uma oração, um nome, algo. A reunião de segunda escritório do advogado Samuel Braga. Segunda-feira, 9 horas. A sala está cheia pela primeira vez no roteiro. Roberto, Márcia, Fábio, o doutor Henrique numa cadeira ao lado de Braga. E, para a surpresa visível dos 3 filhos, Teresa, sentada no canto, com as mãos no colo. Roberto, vendo Teresa imediatamente, o que ela está fazendo aqui? Braga, com calma inabalável. Teresa foi convidada por mim. Ela é parte desta reunião. Márcia, olhando para Teresa, depois para Braga. Samuel, isso é incomum. Braga, muita coisa vai ser incomum hoje. Peço que todos se sentem. Todos se sentam. Braga pega um documento. Não o envelope lacrado. Um documento menor, digitado com carimbo. Braga, vou começar com os fatos clínicos. Doutor Henrique, por favor. Doutor Henrique, com a voz medida de quem preparou cada palavra. Nos últimos 30 dias, observamos uma progressão na atividade cerebral de Dona Amélia, especificamente no córtex pré-frontal e na ínsula. As imagens de ressonância funcional mostram padrões que, em linguagem acessível, indicam consciência situacional. Márcia, quase sem voz. O que é isso? Doutor Henrique, significa que Dona Amélia pode estar ciente do ambiente ao redor, do que acontece, do que é dito. Roberto fica imóvel. Márcia cobre a boca com a mão. Fábio fecha os olhos. Doutor Henrique, não há como confirmar com certeza absoluta, mas há evidências suficientes para que eu, eticamente, não possa ignorar essa possibilidade. Pausa. Braga retoma. Braga, isso muda algumas coisas, legalmente, clinicamente e pessoalmente. Roberto, recuperando a voz, mas ela saiu diferente. Legalmente. Como assim? Braga, o pedido de curatela que você abriu em 2019 foi negado. Qualquer novo pedido, dado esse cenário clínico, seria ainda mais complexo de sustentar. Um juiz que tomar conhecimento destes exames não vai autorizar curatela de uma pessoa potencialmente consciente sem um processo extenso e delicado. Roberto, processando. E o testamento? Braga, olhando para ele com uma paciência que beira o filosófico. O testamento existe, Roberto. Vocês sabem disso. E existem condições para sua abertura que Dona Amélia estabeleceu com clareza. Essas condições ainda não foram totalmente atendidas. Márcia, que condições? Braga, pausa longa. Uma delas foi atendida hoje. Silêncio absoluto. Roberto, qual? Braga, olhando para Teresa. Teresa? Teresa levanta os olhos. Espera. Braga, Dona Amélia me instruiu que este documento... Ele pega um envelope menor, dentro de uma pasta. Fosse entregue a você quando, e somente quando, os médicos confirmassem atividade cerebral progressiva. Isso aconteceu na última semana. Ele se levanta, caminha até Teresa, coloca o envelope nas mãos dela. Braga, é uma carta da sua patroa. Teresa segura o envelope, olha para ele, olha para os filhos, volta para o envelope. Suas mãos tremem levemente, as únicas mãos nesta sala que tremem sem vergonha. Roberto, a voz mudou.
Agora é a voz de alguém que vê o chão escorregando. Braga, o que está nessa carta? Braga. Não sei o conteúdo, só sei que ela existe e que foi entregue conforme instruído. Todos olham para Teresa, que olha para o envelope, que não abre, não agora. Este momento não pertence a eles. Banheiro do escritório de Braga. Imediatamente após a reunião, Teresa está de pé na frente do espelho do banheiro, o envelope nas mãos. Ela o olha por um tempo longo, tempo de cinema, tempo que seria cortado em qualquer outra produção, mas que aqui precisa durar. Ela abre. A câmera não mostra o conteúdo. Mostra o rosto de Teresa enquanto lê, linha por linha. A expressão dela muda com lentidão de quem está processando palavras que carregam peso demais para serem assimiladas de uma vez. Ela chega ao final, para, fecha os olhos. Quando os abre, há algo diferente nela. Não é alegria, não é tristeza. É a expressão de alguém que acaba de entender uma coisa que estava esperando entender há muito tempo. E descobriu que tinha razão. Ela dobra a carta, coloca de volta no envelope, coloca o envelope dentro da bolsa, olha para si mesma no espelho. Teresa, para seu próprio reflexo, tão baixo que quase não é audível, eu sabia, Dona Amélia, eu sempre soube. A voz em off. O que Dona Amélia escreveu nessa carta? O que uma mulher de ferro, construída pela própria mão, decide guardar por 15 anos de silêncio forçado e entregar à única pessoa que nunca foi embora. E os filhos, Roberto com sua ambição mal disfarçada, Márcia com sua culpa bem embrulhada, Fábio com suas dívidas e sua honestidade atrasada. O que eles vão fazer quando descobrirem? Porque eles vão descobrir. Sempre descobrem. A questão nunca é se, a questão é quando. E o que resta de você quando o segredo vem à tona? 15 anos de ouvir sem poder falar. Hospital Santa Luzia, quarto 514, terça-feira. 8h. Voz interior. A voz de Amélia, mais velha, cansada, mas precisa. 41 dias depois do meu aniversário de 60 anos. É quando eu comecei a contar. Não sei se é dia ou noite quando começo. Só sei que foi o 41º dia. Porque eu conto. Não tenho mais nada para fazer além de contar e ouvir e pensar. Eles vêm, meus filhos. E cada vez que vêm, aprendo algo que nunca soube em 30, 40, 50 anos de convivência. Aprendo que Roberto tem medo, não de mim, de si mesmo. Ele sabe que desperdiçou o que tinha. Ele sabe que eu sei. E ele precisa da herança não pelo dinheiro. O dinheiro é só o símbolo. Ele precisa da herança para provar que a vida dele valeu alguma coisa. Aprendo que Márcia me ama. A sua maneira estranha e performática e filtrada, ela me ama. A culpa que ela carrega, eu senti naquele dia, antes de cair. Senti cada palavra que ela disse. E eu queria dizer, filha, eu já havia perdoado antes de você terminar a frase. Mas não pude. E ela ficou com o peso. Aprendo que Fábio é o que eu sempre suspeitei, o mais parecido comigo. Não no sucesso, no fracasso. Eu também errei muito antes de acertar. A diferença é que eu não tive quem me salvasse. E talvez tenha sido bom. Talvez a falta de salvação me tenha dado forma. E aprendo, confirmo na verdade, porque já sabia, que Teresa é a única que veio por mim. Não pelo que eu tenho, não pelo que eu posso dar, por mim. Pelo cheiro de alfazema que ela escolheu porque lembra de mim viva. Pela voz dela lendo Dom Casmurro às 6 da manhã. Pelas histórias que ela conta do jardim do hospital, como se eu precisasse saber sobre o estado das hortênsias para me manter ancorada ao mundo. Ela não sabe que eu ouço. Ou sabe e não diz. Com Teresa, sempre foi difícil saber. Ela tem a sabedoria das pessoas que aprenderam a existir sem chamar atenção. É o tipo de sabedoria que eu quis ter a vida inteira e nunca tive. Sempre fui barulhenta demais, determinada demais, presente demais para existir em silêncio. Mas agora existo em silêncio. E descobri que o silêncio ensina o que o barulho nunca ensinou. Voz de Amélia. Sobre o testamento.
Eles querem saber. Todos querem saber. O Samuel guarda com aquela paciência que eu sempre invejei nele. Que homem tranquilo. Aprendi com ele que a calma não é ausência de urgência, é domínio dela. O testamento. Eu o escrevi 3 vezes. A primeira versão foi imediata após a morte do Augusto, meu marido, pai dos meus filhos, homem que eu amei e odiei na mesma proporção que só os casamentos longos permitem. Nessa versão, dividi tudo em 3 partes iguais. Era o que se fazia. Era o que era justo. A segunda versão foi 6 anos depois, quando vi Roberto pedir emprestado do espólio pela segunda vez sem me contar. Quando vi Márcia na televisão falando sobre valores familiares numa entrevista de programa de tarde, enquanto não falava comigo há 3 meses. Quando vi Fábio chegando de Lisboa sem diploma e sem plano. Nessa versão, reduzi a parte de cada um. Mantive a maior fatia num fundo fechado, uma fundação, para o que eu chamei de propósitos maiores que a família. A terceira versão foi 2 dias antes do AVC, depois de conversar com Henrique, depois de entender que meu coração estava me avisando de algo. Essa versão é a que existe, essa é a que o Samuel guarda. Nessa versão eu fiz uma coisa que nenhum dos meus filhos vai entender imediatamente, mas que espero vão entender com o tempo, se tiverem tempo, se tiverem a humildade. Eu deixei para Teresa a casa da Rua das Acácias. A que foi vendida quando Augusto morreu, eu a recomprei 10 anos depois, em segredo, porque não conseguia imaginar que aquela casa ficasse nas mãos de estranhos. Teresa nunca soube. A casa está lá, com o jardim que ela sempre cuidou quando morávamos nela, com a varanda de vime, com a cozinha de azulejo azul. Deixei para Teresa também uma reserva financeira, suficiente para ela viver sem trabalhar pelos próximos 30 anos se precisar, porque ela trabalhou por mim por 40. E porque trabalho de cuidado, o tipo de trabalho que ela sempre fez, é o trabalho mais invisível e mais essencial que existe. E eu não quero que ela fique invisível depois que eu partir. Para os filhos, deixei o suficiente, não o que eles esperam. O suficiente, com condições. As condições estão no documento. São claras, são justas, são razoáveis para quem tiver maturidade para ler sem raiva. Para Roberto, acesso ao fundo principal somente após a auditoria completa das dívidas e apresentação de plano de saneamento. Porque eu o amo e porque amar sem limite é diferente de amar sem consequência. Para Márcia, a participação na empresa têxtil. Porque ela tem capacidade que nunca usou. Sempre preferiu aparecer a construir. Talvez agora precise construir. Para Fábio, uma quantia imediata, menor que as outras. E uma carta, só uma carta, que diz o que eu nunca disse em voz alta, que ele é o meu favorito. Não porque seja o melhor, porque é o mais honesto. E honestidade na minha família é a coisa mais rara que existe. O dia que tudo mudou. Hospital Santa Luzia, quarto 514, quinta-feira, 5h47 da manhã. O hospital ainda dorme. O turno da madrugada está acabando. A luz do quarto 514 está no mínimo. A luz que deixam acesa para os pacientes durante a noite, âmbar e suave. Teresa não dormiu em casa essa noite. Acontece às vezes. Ela trouxe uma bolsa com o necessário. Escova de dentes, roupa para o dia seguinte e dormiu na poltrona do canto. Ou tentou dormir. Está acordada agora, antes do sol. Ela olha para Dona Amélia. Rotina, o monitor, a respiração assistida, as mãos. E então Teresa para. As mãos de Dona Amélia, as 2 mãos, abertas sobre o lençol, palmas para cima, como sempre estiveram. Mas desta vez, o dedo indicador da mão direita está levantado, levemente, como um ponto de exclamação pequeno, como alguém querendo chamar atenção. Teresa se levanta devagar, se aproxima da cama, olha para o dedo, para o rosto, para o monitor. Teresa, sussurrando. Dona Amélia, nada, o monitor estável, a respiração constante. Teresa,
Mais perto, inclinando-se. A senhora me ouve? O monitor. Um bip. 2. Exatamente o mesmo ritmo de sempre. Mas o dedo levantado, permanece. Teresa, com uma voz que é a voz de 40 anos de lealdade, de fé, de espera. Se a senhora me ouve, pode fazer alguma coisa? Um sinal? Qualquer coisa que eu possa ver? Silêncio. 3 segundos. 4, 5. E então, e o diretor deve tratar este momento como o mais sagrado de toda a produção, a comissura direita dos lábios de Dona Amélia. Se move, não muito, mas move, na direção certa, na direção de um sorriso. Teresa fica parada, absolutamente parada, como se qualquer movimento pudesse quebrar o momento. Ela olha para aquela comissura, para aquele sorriso microscópico que pode ser involuntário, que pode ser um espasmo, que talvez seja, uma resposta. As lágrimas de Teresa não chegam com drama, chegam com a silência das coisas que estavam represadas há muito tempo. 2 lágrimas, uma de cada olho. Ela não faz nada para pará-las. Teresa, no volume de uma oração. Eu sabia. Eu sempre soube que a senhora ainda estava lá. Sempre soube. Ela pega a mão de Dona Amélia, delicadamente, segura. Teresa, pode demorar o tempo que precisar. Eu tô aqui, não vou a lugar nenhum. O monitor cardíaco, um bip. 2, 3. O ritmo levemente mais acelerado por alguns segundos. Depois, lentamente, volta ao normal. O dedo baixa. A comissura volta. O rosto de Dona Amélia imóvel novamente. Mas Teresa não solta a mão. Continua segurando. A câmera se afasta devagar. As 2 mulheres, uma imóvel, uma de pé, mas igualmente presente, no quarto que cheira a alfazema e fé, e 15 anos de espera. Hospital Santa Luzia, corredor do 5º andar. Mesmo dia. 8 horas. Dr. Henrique chega cedo, mais cedo que o habitual. Ele vai direto para o quarto 514. Encontra Teresa parada na porta do quarto, com uma expressão que ele reconhece. Uma expressão que viu poucas vezes na vida, mas que quando vê não esquece. Henrique Monti parando. Teresa, o que aconteceu? Teresa, com calma absoluta. Ela sorriu, Dr. Henrique. Comissura direita, às 5h52 da manhã. Durou uns 4 segundos. Henrique fica parado. Processa. Não demonstra emoção imediatamente. É médico, treinou para isso, mas algo passa pelos olhos dele. Henrique, você tem certeza? Teresa, tenho certeza do que vi. A senhora vai ter certeza do que os exames mostram. Ele entra no quarto. Teresa fica na porta, olha para dentro enquanto ele verifica os monitores, os registros, examina o rosto e as mãos de Dona Amélia com a atenção de quem está procurando um sinal que sabe estar lá. Henrique se vira para Teresa. Henrique, vou pedir a ressonância de emergência, ainda hoje. Teresa, precisava ser já? Henrique, com uma seriedade que é também esperança, porque médicos de verdade têm as 2. Se o que você viu foi o que acho que foi, sim, precisa ser já. Sala de espera do Hospital Santa Luzia. Quinta-feira, 11 horas. Os 3 filhos foram chamados. Roberto chegou primeiro. Márcia chegou segundo, com Edson ao lado que ela dispensou no corredor com um gesto. Fábio chegou terceiro de metrô. O carro estava no concerto que ele não tinha dinheiro para pagar. Estão os 3 sentados, na mesma fila de cadeiras, em silêncio. Um silêncio diferente de todos os silêncios anteriores. Este silêncio tem textura de medo e textura de esperança e é impossível separar as 2. Roberto, quebrando o silêncio primeiro, é claro. O que você acha que é? Fábio, não sei. Márcia, ninguém sabe, por isso estamos esperando. Roberto, se ela acordar. Fábio, ela. Roberto, o quê? Fábio, ela, nossa mãe. O nome dela é Amélia. Se a Amélia acordar, Roberto, termina a frase direito. Roberto o olha. Por um segundo há raiva. Depois a raiva some. Sobra algo mais velho, mais honesto. Roberto, em voz muito baixa. Se a Amélia acordar, o que você acha que ela vai dizer? Silêncio.
Nenhum dos três responde, porque todos os três sabem a resposta, cada um à sua maneira. Cada um com o peso particular do que disse ao lado daquela cama, pensando que ninguém ouvia. Teresa está do outro lado da sala de espera, sentada também, mas separada dos três filhos. Não por escolha deles, mas por escolha dela. Ela não quer estar naquele grupo, nunca quis. Ela está com a bolsa no colo. Dentro da bolsa, o envelope. A carta de Dona Amélia que ela ainda não mostrou a ninguém. Que talvez nunca mostre, que talvez não precise mostrar. O monitor cardíaco no quarto 514 continua. Um bip. 2. Constante, presente. O maior do roteiro. 15 anos. 5.475 dias. Mais de 131.000 horas. E nesse tempo, enquanto Roberto ligava para o advogado, enquanto Márcia postava fotos, enquanto Fábio perdia dinheiro que não tinha, Teresa esteve lá, todo dia, com alfazema e Dom Casmurro e banho de leito e fé que os médicos não sabem classificar. E talvez seja isso. Talvez seja exatamente isso. Talvez o que manteve Dona Amélia do lado de cá não tenha sido a medicina. Talvez tenha sido a única voz que nunca parou de acreditar que ela ainda estava lá para ouvir. Pausa longa. O monitor cardíaco. Um bip. Depois um segundo bip. Mas desta vez, e o engenheiro de som precisa capturar isso com precisão, há algo diferente. Um terceiro bip, mais forte. Um ritmo levemente diferente. O monitor do quarto 514 começa a tocar um alarme suave, não de emergência, de mudança. Doutor. Henrique corre pelo corredor. As enfermeiras acompanham. A câmera fica na sala de espera, nos rostos dos três filhos, que ouvem o alarme, que se levantam, que olham para o corredor, que olham para Teresa, que já está de pé, que já está indo. Teresa chega primeiro, claro. O Despertar Hospital Santa Luzia, quarto 514, quinta-feira, 11h23. O quarto está movimentado pela primeira vez. 2 médicos, 3 enfermeiras, doutor. Henrique na frente, coordenando com a velocidade calma de quem sabe o que está fazendo. Dona Amélia na cama. E algo mudou. Os olhos. Os olhos de Dona Amélia estão se movendo. Não abertos, mas se movendo embaixo das pálpebras, como alguém que está sonhando ou que está acordando. Doutor Henrique, para a equipe, estímulo verbal, com cuidado, não gritem. Uma enfermeira se inclina. Enfermeira, com voz clara e gentil. Dona Amélia, pode me ouvir? Se puder, tente abrir os olhos. Silêncio. 3 segundos, 4, 5, e então as pálpebras. Tremem. Apenas tremem, não abrem, mas tremem. Doutor Henrique, aos outros, em voz baixa. Anotou? Uma enfermeira anota. Teresa está na porta. Não a deixaram entrar. Protocolo médico. Mas ela está na porta, olhando, com as mãos juntas na frente do corpo. Roberto, Márcia e Fábio chegam ao corredor. Uma enfermeira os para. Explica algo em voz baixa. Roberto tenta passar. A enfermeira é firme. Ele para. Fábio coloca a mão no ombro de Roberto. Roberto não se move, mas para. Dentro do quarto, Dr. Henrique tenta uma segunda vez. Dr. Henrique, inclinando-se, falando diretamente, com gentileza absoluta. Amélia, sou eu, Henrique. Você está no hospital. Você está segura. Se me ouvir, faça qualquer coisa. Qualquer coisa. Silêncio. 8 segundos. O tipo de silêncio que faz o ar parecer mais denso. O monitor cardíaco. Um bip. 2. Mais rápido. Mais rápido. E então, a câmera em close absoluto no rosto de Dona Amélia, as pálpebras se abrem. Não muito. Uma fenda. Uma fresta de luz. 2 olhos cinza escuros que parecem estar vindo de muito longe, de uma distância que não tem nome no mapa, atravessando um país imenso de silêncio e tempo. O quarto. A luz âmbar. O teto branco. Dona Amélia vê. Dr. Henrique está na frente dela. Ele pisca. Engole. 15 anos de medicina e ele pisca. Dr. Henrique. Muito suave. Bem-vinda de volta. Na porta, Teresa.
que vê, que fecha os olhos por um segundo, que quando os abre tem aquele sorriso, não de surpresa, porque ela nunca perdeu a esperança, mas de confirmação. O sorriso de quem sempre soube. Os olhos de Dona Amélia, lentamente, com o esforço de uma pessoa que está usando músculos que não usou em 15 anos, se movem, varrem o quarto, a equipe médica, o teto, a janela, e então chegam à porta. Encontram Teresa. Teresa, com as mãos ainda juntas na frente do corpo, faz um movimento pequeno. Abre as mãos, um gesto de boas-vindas, um gesto que não tem palavras necessárias. Os olhos de Dona Amélia na porta, em Teresa, e a comissura dos lábios. Desta vez, sem sombra de dúvida, desta vez inegável para qualquer câmera e qualquer diretor, se move para a direita. Um sorriso, pequeno. O sorriso de quem estava esperando o momento certo para sorrir. O monitor cardíaco, firme, presente, vivo. Corredor do hospital, 30 minutos depois. A equipe médica saiu. A situação ainda é delicada. Ela está acordada, mas fraca, e o processo de reabilitação será longo e incerto. Dr. Henrique está falando com os filhos no corredor, mas antes de chegar até eles, para na porta do quarto. Dentro, Teresa está sentada ao lado da cama, segurando a mão de Dona Amélia, falando em voz baixa, continuando talvez a conversa que nunca foi interrompida. Henrique as observa por um momento. Depois vai até os filhos, Roberto, imediato. Como ela está? Henrique, consciente, orientada no tempo e espaço, aparentemente, os testes primários foram positivos. Ela reconhece o ambiente, reconhece rostos. Márcia, com a voz de alguém que está tentando não desmontar. Ela vai ficar bem? Henrique, vai precisar de muito tempo, de reabilitação intensa, de paciência, mas sim, há razão para acreditar que sim. Fábio, com uma simplicidade que corta, ela nos reconheceu. Pausa. Henrique os olha, um por um. Henrique. Ela entrou em contato visual com cada pessoa no quarto e depois procurou Teresa. Silêncio. Os 3 filhos processam isso. Roberto. A voz diferente, mais despida, mais real do que em qualquer momento anterior. Teresa foi a primeira que ela procurou. Henrique. Sim. Nenhum dos 3 diz nada por um longo momento, porque não há o que dizer, porque às vezes o silêncio é a única resposta honesta disponível. Voz em off. E aqui está o que ninguém conta nas histórias sobre herança, o que os advogados não colocam nos documentos, o que os médicos não aprendem na faculdade, o que a família, com toda a sua complexidade, suas dívidas, seus postes e suas culpas, não entende até ser tarde demais. O amor verdadeiro não faz barulho, não tira foto, não liga para o advogado, não calcula percentagem. O amor verdadeiro aparece às 6 da manhã com sabonete de alfazema, lê Dom Casmurro, numa voz que ninguém, além da pessoa que está ouvindo, pode escutar. E fica, simplesmente fica, por 15 anos, sem pedir, sem esperar, sem precisar que ninguém veja, porque o amor de verdade não precisa de testemunha. Ele é a testemunha. 3 meses depois, Casa da Rua das Acácias, Campos do Horizonte. Manhã. A casa foi reaberta. O jardim está sendo cuidado por Teresa, que desceu as malas do apartamento que alugava há 15 anos e foi morar na casa que, descobriu pela carta, sempre seria dela. No jardim, as hortênsias que ela descreveu tantas vezes nos corredores do hospital. Uma mesa de ferro no centro, 2 cadeiras. Numa das cadeiras, Dona Amélia, com um cobertor nos joelhos apesar do calor suave da manhã. A fala ainda em reabilitação. As palavras chegam devagar. Algumas não chegam ainda. Mas os olhos chegam em tudo. Na outra cadeira, Teresa, com uma xícara de café, com o livro Dom Casmurro, aberto na página marcada pelo bilhete de ônibus antigo. Teresa, lendo. Fui ao seminário, fiz teologia, mas meu coração estava naqueles olhos de ressaca. Ela para, olha para Dona Amélia,
Dona Amélia a está olhando, e o canto dos lábios, o direito, se move. O sorriso pequeno e preciso de uma mulher que voltou de muito longe e sabe agora exatamente onde está. Teresa, fechando o livro, sorrindo de volta. Ainda acha que Capitu era inocente, Dona Amélia? O esforço visível de quem está reconquistando a fala palavra por palavra. Os lábios se movem, devagar, mas se movem. Dona Amélia, com a voz rouca de 15 anos de silêncio, mas clara, mas presente. Sempre. Ela disse sempre. Teresa ri. Ri de verdade. O tipo de riso que nasce do fundo, que não tem performance, que não precisa de câmera ou filtro. Teresa, sempre inocente. Eu também. A câmera se afasta. O jardim, as hortênsias, a casa antiga que voltou a ser habitada. As duas mulheres, uma que nunca foi embora, uma que voltou na varanda, com café, com livro, com o sol da manhã de Minas Gerais, fazendo o que o sol sabe fazer, iluminar o que estava escuro. Monitor cardíaco, um bip. 2. Estável. Presente, vivo, tela preta. Só o som do monitor cardíaco. 2 bips. 3. Depois, o som de uma porta se abrindo. Passos. A voz de Braga ao telefone. Braga. Ela acordou, sim, e está coerente o suficiente para revogar qualquer documento anterior. O que significa, sim, exatamente isso. O testamento de 15 anos pode não ser mais o testamento final. Pausa. A voz do outro lado da linha, não identificada. Braga, isso depende do que ela decidir agora, de quem ela quiser perto, de quem ela escolher perdoar. E de uma coisa que só ela sabe. O monitor cardíaco. Bip, bip, bip.